Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, Leia. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém, irmão. Peço perdão pelo horário. Eu não acabei inventando era 2h10 deitar e foi levantar de novo agora. Me perdoem, irmãos. Ainda estou me adaptando aí nesses dias com essa questão do horário. E aí todos os dias agora a minha menininha Rebeca tem inventado de querer que eu deite com ela. Então tá uma bagunça aí no horário na minha cabeça. Mas glória a Deus, aleluia, né? A boa notícia é que a Rebeca vai crescendo e ainda tem mais a Luísa, mas Deus vai dar graça. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te agradecer e te louvar pelo teu amor, fidelidade e graça. Abençoa, Senhor, essa live, libera poder, vida, graça. Nós estamos aqui na 7ª live. Por 21 dias nós iremos protestar contra o vício, contra a depressão, contra a síndrome do pânico, contra toda a obra do inferno, toda a resistência do inferno, e cremos, ó Deus, que dentro desses 21 dias o Senhor irá manifestar poder, unção, graça, favor, e que a tua vida possa fluir em nós e através de nós. E declaramos que há favor sobre nós, há poder, há unção, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, vamos raidar. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós iremos compartilhar a respeito de quem é Deus. Você sabe, é muito importante, e acredito que no Novo Testamento uma das maiores expressões da graça, que é Jesus, que é uma pessoa, nós sabemos que está escrito em João 17, que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Mas uma das maiores bênçãos, benefícios, graça, favor de vivermos nessa dispensação nós sabemos quem é Deus. Você sabe, eu creio que nós vivemos numa das maiores e mais poderosas dispensações. Você já deve ter ouvido falar, são 7 dispensações, né? A dispensação da inocência, a dispensação depois da consciência, depois do governo humano. A inocência é quando Adão foi criado, consciência é quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois vem a dispensação do governo humano, porque o homem saiu do jardim, começou a governar. Depois vem a dispensação das promessas, tempo de Abraão. Depois a dispensação da lei, tempo de Moisés. Agora, na 5ª dispensação é a que nós vivemos, que é a dispensação da graça. E virá a última dispensação quando Jesus voltar, que é a dispensação do reino. Mas na dispensação que nós vivemos da graça, nós precisamos desfrutar da paternidade. Você sabe, nosso Deus, eu já ouvi falar, você já ouviu falar de vários nomes redentivos de Deus, como Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Nissi, a nossa bandeira, Jeová Tisiquênio, vários Jeovás nós já ouvimos falar. Já ouvimos falar que Ele é o grande eu sou, que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas a maior expressão de Deus que nós desfrutamos na nova aliança, na dispensação da graça, é o novo nome de Deus que Jesus vem revelar para nós. O novo nome de Deus nos revela que Deus é Pai. Deus é todos esses nomes redentivos que eu mencionei e muito mais.
mas a principal característica do nosso Deus é que Ele é um Deus Pai. Pai amoroso, Pai gracioso, Pai bondoso. E hoje eu quero um pouco nessa live falar para você a respeito do seu Pai. Deus é Pai e Ele quer curar pessoas de relacionamentos com o Pai, paternidade. Você sabe, minha esposa, ela conta no encontro com Deus, em um momento da administração que ela normalmente faz lá. Mas a minha esposa, ela já foi molestada pelo pai dela. Então ela não só tinha um relacionamento muito ruim com o pai dela, mas quando ela veio para Jesus, ela teve muita dificuldade de enxergar o nosso Deus como um pai. Ela sabia que ela tinha um Deus, ela sabia que existia um Deus, mas ela tinha dificuldade de enxergar Deus como pai, que é a figura que mais, como eu mencionei alguma live aí, que o diabo tenta desfigurar. Por isso, nesses dias, o meu desejo, a minha oração é que Deus, não só na minha, na sua vida, mas na vida de todos aqueles que ouvirem essa live, essas lives, e aqueles que andam conosco, e todos aqueles que o Senhor já alcançou, irá alcançar, eles possam ter revelação, da maior revelação do universo, de quem é o nome do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que Ele é Pai. Ele é o nosso, como diz Paulo em Romanos 8, Ele é o nosso Abba. O Abba, lá em Israel, os judeus chamam os seus pais de Abba, paizinho ou papaizinho. Nós precisamos desfrutar desse relacionamento com Deus como nosso Pai. Outra situação é que muitos veem Deus, mas só como Deus, que é um Deus distante, é um Deus que está sempre ocupado, porque assimilam Deus com o pai, com a mãe natural, porque tem crianças que todas as vezes que elas vão ir pedir um carinho, pedir uma atenção, perguntar, conversar com o pai ou com a mãe, sempre ela ouve do pai ou da mãe: estou cansado, estou cansada, agora eu não posso, depois a gente conversa, depois nós vemos. E aí, como cresce ouvindo isso, ela assimila que também não dá para procurar Deus, porque todas as vezes que ela for procurar Deus, Deus estará cansado, Deus estará ocupado, Deus não quer falar com ela. Então ela acaba que nem buscando, por se achar um atrapalho, um incômodo. Mas eu quero te dizer que essa não é a verdade na minha vida, na sua vida. Nós servimos um Deus que está disponível para nós a todo momento. Nós sabemos, nós já ouvimos, com certeza em algum momento da nossa vida, você já ouviu que o nosso Deus, Ele nos criou no 6º dia e no 7º, o que Ele fez? Descansou. Você sabe que esse descansar de Deus não é o mesmo cansaço que muitas vezes nós temos do corpo físico, mas esse descansar de Deus é Deus no 7º dia. Ele nos fez no 6º para que no 7º dia nós desfrutássemos completamente da presença dele, nós nos deleitássemos da presença dele, nós tivéssemos experiências vivas, profundas com ele, porque Deus, ele tem prazer em se relacionar conosco. Anote isso e grave no seu coração: Deus tem prazer em se relacionar comigo. Deus tem prazer em se relacionar comigo. Outra coisa que você precisa gravar no seu coração é: Deus é o meu Pai, Ele me ama, Ele tem prazer em mim, Ele tem prazer em estar comigo, Ele tem prazer em se relacionar comigo. Você vai ver que Jesus, a todo momento, Ele chamava Deus de Pai. O meu Pai me enviou, eu faço o que eu ouvi meu Pai fazer, eu faço o que o meu Pai me disse, eu faço o que o meu Pai me comissionou, eu faço não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Jesus, ele tinha prazer em fazer a vontade do seu Pai.
porque o pai dele era um exemplo, o pai dele era um referencial, que é o nosso Deus e Pai. Agora hoje você vai perguntar para as pessoas quem foi o seu pai. As pessoas falam: meu pai foi um alcoólatra, meu pai foi um viciado em drogas, o meu pai foi alguém distante, o meu pai foi alguém que se separou da minha mãe, o meu pai foi alguém que traiu a minha mãe, o meu pai foi alguém que abandonou minha mãe para arrumar outra família, o meu pai eu nem conheço, o meu pai ele sumiu quando eu acabei de nascer. O meu pai, minha mãe conta que ele sumiu quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Essas coisas que nós ouvimos falar a respeito do pai da maioria esmagadora das pessoas que nós conversamos. E é por isso que quando elas vêm para Jesus, elas têm a dificuldade de se relacionar com Deus e Pai. Nós, como cristãos, nós somos acostumados, e a Bíblia mesmo nos ensina a orar no nome do Senhor. Jesus disse: tudo que pedir em meu nome, assim será feito. Mas você sabe, acima de você orar no nome de Jesus, você precisa saber quem é o seu Pai, com quem você se relaciona pelo Espírito Santo. Fazemos no nome de Jesus, mas sabe o nosso relacionamento com quem é? Com o nosso Deus e Pai. Nós precisamos saber quem é o nosso Pai, porque quem tem revelação de quem é o Pai, ele não tem medo, ele não sofre ansiedade, ele não sofre por depressão. Sabe por quê? Porque ele sabe que independente ele tem um Pai, ele tem um Pai que protege, ele tem um Pai que cuida, ele tem um Pai que guarda. É que nem os nossos filhos. Os nossos filhos, acredito que os seus também, como os meus, eles nos veem como referencial, eles nos veem como um porto seguro, eles nos veem como segurança, eles nos veem como seu provedor. Eu tenho a Rebeca, eu tenho a Luísa, que quando elas me veem, elas vêm correndo me abraçar, elas vêm gritando: papai! E aí, a todo momento estão pedindo as coisas. Por quê? Porque elas me veem como segurança, como proteção, como porto seguro. Elas falam, a Rebeca, por exemplo, se tem medo, do que tem medo. Quando ela acorda, às vezes ela grita: papai! Ou ela fala: mamãe! Porque ela sabe que nós não estamos distante, nós estamos perto, e quando ela gritar, nós já vamos correr para socorrer. Não, elas não falam: ó excelentíssimo Pai, ó excelso Pai, ó distante Pai que está sentado no universo. Muitos cristãos oram dessa forma. Não, a nossa oração sempre tem que ser no nome de Jesus, mas começar: Pai, eu te agradeço, Pai, obrigado, Pai, eu peço, Pai, eu preciso, porque nós temos um Pai que é bondoso, gracioso. Se você pegar a oração de Jesus, ele sempre fala: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouvistes. Na multiplicação dos pães, ele fala: Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouvistes. E é muito fundamental na minha e na sua vida nós sabemos que nós temos um Deus que é Pai. Quem sabe que tem um Pai que quer se relacionar, que tem o melhor? Por exemplo, por que uma pessoa rouba aí fora? Sim, porque não tem a nova natureza, porque não nasceu de novo, verdade. Mas você sabe uma das faltas de revelação de uma pessoa que é ladrão e que comete coisas muito ruins aí fora? Por exemplo, o roubo. Por que a pessoa rouba? Sim, porque ela passa necessidade, sim, porque ela não tem caráter, sim, porque ela não foi ensinada. Mas principalmente porque ela acha que ela não tem e ela não conhece o Deus como Pai. Porque a própria Bíblia diz: pede e recebe. Por que os meus filhos, eu posso deixar dinheiro em casa sem esconder, tanto papel, cédula como moeda, e eles não vão roubar? Eles não roubam porque eles sabem que tudo que nós temos, eu e minha esposa, é para eles, é para servir eles, e eles não precisam pegar escondido, basta eles pedirem e nós damos a eles. E é por isso que eles não pegam escondido,
porque eles sabem que eles têm um Pai. É importante você, nesses dias, orar por isso, para que, se você já tem essa revelação de que Deus é Pai, você possa ter experiências ainda mais profundas, mais vivas com Deus e Pai. Escreve aí: eu tenho um Deus que é bom e é Pai. Esse, Jesus diz assim: e eu vos venho revelar um novo nome. Sabe qual que é o novo nome? O novo nome de Deus. Deus é Pai, porque aquele povo no Antigo Testamento, eles não poderiam chamar Deus em vão. Quem dirá chamar Deus de Pai? Mas Jesus chegou quebrando tudo, quebrando o tabu, quebrando a religiosidade, quebrando todo o preconceito e falando: não, eu vim porque o meu Pai me enviou. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu faço o que eu vi meu Pai fazendo. Eu faço porque o meu Pai me designou. Pai nosso que estás no céu. Qual foi a primeira oração que o Senhor e Salvador Jesus ensinou aos seus discípulos? Pai nosso que estás no céu. Não é Pai meu, não é Pai seu. Pai nosso que estás no céu. Essa foi a primeira oração e a oração mais poderosa que Jesus ensinou aos discípulos, a pedir para o Pai. Por que que você não via os... Glória a Deus, eu tenho um Deus que é bom e Pai. Isso aí, glória a Deus. Não sei se a Néia ou Daniel, que eles usam o mesmo Instagram, né? Aleluia. Então, é poderoso porque Jesus, ele fala: Pai nosso que estás no céu. Se você olhar os discípulos, eles não tinham enfermidade, pelo menos a Bíblia não narra isso. Se você olhar os discípulos, eles não tinham medo, muito pelo contrário, eles eram ousados até demais. Se você olhar os discípulos, ao Daniel, glória a Deus, a vida deles foi muito exitosa. Sabe por quê? Porque eles aprenderam, como diz o meu amigo Rafael Jorge, eles aprenderam a senha. Sabe qual que era a senha? Não era a justiça deles, não era as obras de caridade deles, não era o quanto eles jejuavam, e olha que eles jejuavam bastante, não era o nível de consagração deles, ainda que eles tinham muito, a ponto de a sombra dos homens curar, o avental dos homens curar. Eles eram homens muito cheios do poder, mas a principal característica do porquê acontecia grandes milagres, prodígios, manifestações na vida deles e através da vida deles é porque eles conheceram Deus como Pai. Eles sabiam que não importa o que eles pedissem, não importava a grandeza do que eles pedissem, a hora que eles pedissem, eles tinham um Deus que é Pai, que estava ali a todo momento disponível para agradar, para satisfazer, para cuidar, para amar, para relacionar, para dar. Irmãos, eu fico muito realizado quando os meus filhos me pedem algo que eu posso dar para eles. Eu fico tão feliz, eu falo: nossa, consegui dar para o meu filho. E a alegria deles, a realização que me dá. Eu não fico bravo quando eles pedem as coisas, eu não fico indignado, eu fico feliz, que eu falo: nossa, eles confiam em mim, eles querem algo que eu posso dar para eles. Me dá uma realização tão poderosa, tão grandiosa. Imagine o nosso Deus. O nosso Deus, quando você pede, Ele tem prazer em te dar. Você sabe, eu costumo brincar que não em Morretes, mas em outros lugares eu já vi. Que Morretes, para quem for me assistir, a nossa cidade local, onde moramos, mas eu gosto de brincar que não em Morretes, mas em outros lugares, as pessoas, elas sentam na cadeira da bênção e quando elas vão pedir, elas falam: não, hoje eu não quero pedir, eu só quero agradecer, porque tem que ser grato a Deus, tem que pedir, mas tem que agradecer também. Você sabe, realmente precisamos agradecer. Não é só na cadeira da bênção, é todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Mas todos os dias nós temos que pedir. Nós não gastamos Deus. Deus não se desgasta quando Ele nos dá.
Nosso Deus, Ele é um Deus infinito, é um Deus abundante. E quando nós pedimos as coisas para o nosso Deus e Pai, nós colocamos Ele na sua posição devida. Eu falei domingo sobre Marta e Maria, eu quero mencionar mais uma vez aqui. Maria, ela viu Deus como Pai, sabe por quê? Porque ela sentou para ouvir e ela queria pedir conselho, pedir favor, pedir graça, pedir bênçãos. Já Marta não. Marta via um Deus como um Deus distante, que não, ele tem que ver eu fazendo as coisas, ele tem que ver eu servindo ele, porque Deus o livre se ele me ver parado, Deus o livre se eu não fizer nada para o meu Deus, Deus o livre se eu não tiver nada para oferecer para o meu Deus. Já Maria não. Eu não tenho que ficar oferecendo, eu tenho que desfrutar da presença, eu tenho que receber, porque o meu Deus é um Deus que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele é um Deus abundante, Ele quer me dar. E quando nós pedimos para o nosso Deus, nós colocamos Ele numa posição que é a posição devida dele, de soberano, de Senhor, de Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós precisamos ter essa revelação, irmãos. Quando você tem revelação de que existe um Deus que está cuidando de você, nós precisamos urgentemente contar para as pessoas. Se você pegar a depressão, ela só é o fruto do medo, é o fruto do esgotamento da alma. Mas a raiz da depressão, o que é sempre? É o medo, é o se sentir sozinho. E nós precisamos contar para essas pessoas que elas têm um Deus que é Pai, que mesmo tendo acontecido situações adversas, desfavoráveis com elas, elas têm um Deus que é Pai. Luciano Oliveira, lá de Curitiba, do Xaxim, glória a Deus, da videira Xaxim, está conosco também. Irmãos, eu creio que essas lives elas vão se espalhar como um vírus santo, e ela vai viralizar, porque muitas pessoas serão alcançadas não só em Morretes, mas nas cidades vizinhas, no estado do Paraná e nos estados vizinhos. Eu creio, por isso me ajude a divulgar, porque o meu desejo é que pessoas como você precisem e ouçam essa live, porque é com muito encargo e é com muita dependência do Espírito Santo que eu tenho feito essas lives. Se fosse pelo Rafael em si, jamais eu entraria nessa. Mas eu tenho certeza que não nasceu em mim, nasceu no coração de Deus. E Deus, Ele opera o querer como o realizar. Ele gerou esse desejo no meu coração, Ele me impulsionou para essas lives e eu tenho certeza que Ele também irá realizar essas lives. E eu sei que é num horário realmente desafiador, que não tem muitas pessoas fazendo essas lives, mas o meu desejo não é competir com ninguém, nem ser melhor, nem ser maior, nem ser diferente. Porque para mim, irmão, não basta ser diferente, tem que fazer a diferença. Não basta ser diferente, tem que fazer a diferença. Então, o meu desejo não é ser diferente de ninguém. O meu desejo é responder aquilo que o meu Pai me chamou para fazer, me designou e confiou em mim para fazer. Então, essas lives para mim têm sido algo muito poderoso, muito gratificante, que eu sei que ao compartilhar essas verdades da palavra de Deus, ela irá penetrar o mais íntimo do seu coração, do coração daqueles que ouvirem, porque eu sei que sempre terá alguém para ler o que eu tenho para escrever e ouvir aquilo que eu tenho para falar. E a palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa que qualquer espada de 2 gumes, que separa o espírito da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração, intenções do coração. Então eu sei que ao ouvir essa live, muitas pessoas serão tocadas, impactadas, empoderadas pela palavra do Senhor. E se tem uma coisa que os cristãos precisam saber, é que Deus é Pai.
Glória a Deus, temos que jejuar, glória a Deus, temos que orar, glória a Deus, temos que ler bastante a palavra de Deus para não sermos levados a qualquer vento de doutrina, para nos fortalecermos espiritualmente. Eu creio que a pessoa que lê, que ora, ela se fortalece espiritualmente, e tudo isso é bênção, são disciplinas espirituais e eu valorizo elas e eu sou a favor delas. Mas você sabe, não tem nada a ver com o nosso mérito, com a nossa disciplina, tem a ver com a bondade de Deus, com a paternidade de Deus. Se você pegar Jesus em Marcos, se os irmãos, algumas coisas eu não leio, eu vou resumindo por causa do tempo. Mas se tiver alguma dúvida, eu posso depois enviar o texto, pode me mandar mensagem ou pode perguntar pelo Instagram mesmo. Mas eu vou falando aquilo que Deus vai colocando no meu coração, porque nenhuma dessas lives que eu fiz até hoje, apesar de acordar antes, preparar, orar, buscar, nenhuma delas eu tenho feito esboços. Então é tudo live espontânea, para os irmãos terem uma ideia. São lives espontâneas que eu tenho feito. Logo eu vou mencionando alguns textos, todos eles estão escritos, estão na palavra de Deus. Nenhum deles eu falei porque ouvi falar que existe, todos eles eu sei que está na palavra, está escrito. Só que às vezes eu não abro para ler ou não falo o endereço completo. E aí se tiver alguma dúvida você me pergunta. Amém? Aleluia? Mas voltando aqui a Marcos capítulo 10, do 17 em diante, nós vamos ver Jesus tendo um encontro com o jovem rico, que nós só vamos saber depois que ele é rico, mas lendo o contexto, mas nas nossas Bíblias normalmente atualizadas hoje, já o título fala a parábola do jovem rico. Mas você vai ver que o jovem rico chama Jesus de alguém que era bom, porque ele via Jesus fazendo muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, e ele chega para Jesus e ele fala: bom mestre. E o que Jesus fala? Ninguém é bom senão um só, que é Deus, que é o Pai bondoso, o Pai gracioso. Por que ele quis apontar ninguém é bom senão um só, que é Deus? Porque ele estava mencionando a respeito de Deus Pai. Não importa o relacionamento ruim que você teve, sabe? Aleluia, eita glória, amém, recebo. Eu tenho 34 anos, eu sei que a lataria tá meio ruim, parece que tem um pouco mais, mas Deus há de me restaurar a minha lata aí, em nome de Jesus. Parece que eu tenho mais, mas eu tenho 34 anos. Eu fui ouvir um Eu Te Amo do meu pai, eu tinha 28 anos de idade, já estava na igreja, já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. E olha como que é profundo você saber quem é seu pai e ter relacionamento com Deus e Pai. Eu fui ouvir Eu Te Amo do meu pai quando eu tinha 28 anos. E meu pai nesse dia ele me ligou de noite e ele estava ainda bêbado. Você sabe que bêbado fala, como dizia minha mãe, fala pelos cornos, fala pelo nariz. Então fala além, mas ele expressa aquilo que ele queria expressar, só que teve coragem só após beber. E meu pai me falou pelo telefone. A primeira vez que eu ouvi do meu pai um Eu Te Amo, ele estava bêbado por telefone e eu tinha 28 anos de idade. E um dia eu tive uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Eu estava num encontro com Deus, se não me falha a memória, numa torre de guerra, que é uma das funções que nós temos no nosso encontro. E Deus começou a me mostrar alguns momentos da minha vida onde eu me refugiava em coisas erradas lá fora, que tudo isso é por falta de revelação de que eu tinha um pai. E eu queria preencher esse vazio da paternidade do meu pai natural, terreno, lá fora. E foi aonde eu dei espaço para muitas coisas. Lembrando, todos os erros que eu cometi, todas as falhas que cometi e cometo até hoje, não é apologia para o pecado, não é culpa por eu não ter algo ou fizer alguma coisa. Todos os erros foram decisões minhas. Mas hoje eu entendo e tenho revelação, e como eu te falei, Deus falou para mim que eu precisava preencher nele essa carência que eu tinha do meu pai
nele e não nas coisas que o mundo poderia oferecer. E aí eu fui ver que realmente como fez falta para mim ter revelação de um pai. Porque é tendo revelação de um pai que eu teria revelação de quem eu era, do homem que eu seria, do marido que eu seria, do pai que eu seria, do irmão que eu seria, do amigo que eu seria. Porque todas essas coisas Deus criou o homem para que o homem ensinasse na sua casa, para que o homem ensinasse na sua família. O homem, ele é o sacerdote, ele é o exemplo, ele é o referencial. Você pode pegar, tem pessoas que elas ganham todos os bens materiais possíveis do seu pai, mas elas não ganham o caráter, elas não ganham um pai sentar, conversar, fazer uma lição, perguntar como que está. Muitas das vezes os filhos não ouvem nem do pai quem eles são, se é uma menina que ela é a princesa, se é um menino que ele é o príncipe, e isso faz total diferença, sabe? Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa que há algum tempo já visitou também a nossa igreja, e ela tem mais de 50 anos, essa pessoa, e ela falou: pastor, por muitos anos da minha vida eu não vi a hora de chegar o Natal, a data do Natal, para que eu ganhasse um abraço do meu pai. Eu não esperava nem presente, porque eu sabia que a nossa família era bem limitada, mas eu sabia que naquela data eu poderia ganhar um abraço do meu pai. Mas passaram natais e natais e natais, se passaram, e eu nunca ganhei um abraço do meu pai. E quando ele morreu, ainda eu não ganhei um abraço. Meu pai morreu e eu não ganhei o abraço que eu sempre esperei dele. E isso como me machucou. E ele falou: e uma das coisas que me marcou na igreja de vocês foi que vocês abraçam. E um dia eu recebi o abraço do Senhor. Ele falou: olha, eu tenho 34 anos e essa pessoa tem mais de 50 anos. Essa pessoa falou: eu não te vi como um filho, eu senti o abraço que eu sempre esperei por mais de 50 anos, o abraço do meu pai. Para você ver como é forte. Por que as pessoas muitas vezes elas têm raiva do próprio Deus, das circunstâncias? Porque elas não têm revelação de um Deus que é pai, que é bondoso, que é gracioso. Acima de ver Deus como Deus, existe um pai. E nós precisamos não somente ter essa revelação, mas contar para as pessoas que Deus é pai. Porque quem vê que Deus é pai, ele sabe que o Senhor protege do mal, protege do perigo, que o Senhor protege da escassez, que o Senhor vai suprir. Quem sabe que Deus é pai, ele sabe que Deus não vai permitir ele sofrer enfermidades, porque Deus não tem prazer na enfermidade, quer curar. Ele sabe que se ele casar, Deus quer conduzir a casar com a pessoa certa. Ele sabe que se tiver algum problema no relacionamento, ele vai correndo pedir para o pai, e o pai vai atender imediatamente a ele. E nós precisamos ter essa revelação. Eu tenho um Deus que ele é pai, um pai bondoso e gracioso. Você precisa notar isso. O meu Deus e Pai, ele tem prazer em me abençoar, porque só pede quem tem pai. E é por isso que Jesus diz: todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, a porta é aberta. Porque só pede quem tem revelação de que vai receber. E aí você vai encontrar o próprio apóstolo Paulo tendo revelação e nos ensinando uma das maiores chaves do Novo Testamento, que é a chave que Jesus ensinou, é que nós temos um Deus que é Pai, o Abba, o Paizinho, um Pai presente, um Pai referencial, um Pai bondoso, um Pai gracioso, um Pai que tem prazer em nos abençoar. Aí você volta para Mateus capítulo 3, versículo 17, qual é a primeira palavra que o próprio Senhor Jesus recebe ao iniciar o seu ministério, após ele estar lá no batismo? Eis que os céus se abrem e uma voz vem do céu: esse é o meu filho amado. Esse é o meu quê? Meu filho amado. Você precisa
ter revelação disso e contar para as pessoas. Nós somos não somente filhos, porque tem pessoa que crê que é filho de Deus, mas ele crê que ele é aquele filho que é o patinho feio, que com ele o pai sempre está bravo, que com ele o pai sempre quer brigar, que ele, o pai, quer sempre castigar. Não é só ter revelação que é filho, é ter revelação que é filho e é filho amado. Nós somos filhos, mas nós somos filhos amados. Se você ainda não tem revelação do quanto o seu Deus e Pai, o seu papai, papaizinho, tem prazer em você, você não vai ter uma vida cristã exitosa. E você não vai conseguir protestar. Pastor, o que isso tem a ver com o tema eu protesto? Tem tudo a ver. Quem tem um Deus que é Pai, que é presente, que tem intimidade, que sempre está disponível para Ele, constantemente Ele está falando com seu Pai. E sempre Ele está falando com seu Pai contra, protestando aquilo que as circunstâncias e adversidades estão desfavoráveis, estão falando. Quem tem um Deus que é Pai, que sempre está conversando com seu Pai, sempre Ele está combatendo com a vontade do seu Pai, Ele está usando a vontade do seu Pai para combater a vontade do inferno, para combater a vontade de Satanás e seus demônios. Por isso, eu e você precisamos ter revelação. Nós somos filhos, mas nós somos filhos amados. Pastor, mas eu já errei muito na vida, mas eu ainda erro, eu isso, eu aquilo, eu já fiz, eu faço. Pois é, pastor, eu não mereço, eu também não mereço, nós não merecemos, mas a questão é, Deus ouve a Cristo? Sim, se Ele ouve a Cristo, Ele me ouve. Por quê? Porque assim como Jesus é, eu sou nesse mundo. Eu não estou em mim, eu estou em Cristo. Quando Deus vê a mim, Ele não vê o Rafael, Ele não vê as imperfeições do Rafael, Ele vê Cristo. Ele responde a oração de Cristo. Por isso que quando eu falo, é Cristo falando. Porque Cristo morreu no meu lugar, mas agora Ele quer viver através da minha vida. Por isso que é Cristo em nós a esperança da glória. Por isso que Paulo fala, já estou crucificado, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E não só vive em mim, Ele vive através de mim. Então quando eu falo, é Cristo falando. E quando Cristo está falando, meu irmão e minha irmã, os céus precisam não só dar atenção, parar tudo e ouvir, mas precisa agir. Isso é forte. Quando eu estou falando, Cristo está falando. E quando Cristo está falando, os céus não só precisam ouvir, mas os céus precisam agir. Em quem? Em meu favor. Isso é forte. Se você tiver revelação de que você é filho e filho amado, que ao abrir da sua boca, ao falar, os céus precisam agir, como tinha miríades de anjos a favor de Cristo, tem miríades de anjos a seu favor. Se você pegar Jesus quando Ele está sendo crucificado e é falado para Ele assim, você não vai se defender? Ele fala, se eu quisesse me defender, tem 12 legiões de anjos aqui para me defender, mas eu não quero me defender. Ou seja, eu tenho um Deus que está cuidando de mim e que Ele está focado em mim, Ele tem a atenção toda em mim e de que Ele não vai desfocar por nada e nada irá fugir do controle dEle. Você está nos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão focados e apontados para você. Por que Jesus disse na cruz do Calvário, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você, filhos amados, nascidos de novo, adotados do nosso Pai, gerados do nosso Pai, falássemos, Deus meu, como me amaste tanto assim? Deus meu, como me abençoaste tanto assim? Deus virou o rosto para o próprio Filho Jesus na cruz do Calvário, para que nunca mais virasse o rosto para nós. Nós temos um Deus que Ele é feliz, um Salvador feliz, um Deus que foi feliz em nos salvar, um Deus que tem prazer em estar conosco, em se relacionar conosco, e você precisa ter essa revelação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua adversidade,
mas o que eu sei é que você tem um Deus que é Pai, que te ama, que tem prazer em você, que está com os ouvidos completamente abertos e atentos para ouvir o seu pedido, o seu clamor e responder. Ele tem miríades e miríades e miríades, legiões e legiões e legiões de anjos ao seu favor, esperando você pedir, porque todo que pede, recebe. Pastor, mas o inferno vai resistir. O inferno pode tentar resistir, mas ele jamais pode te parar. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, diz Paulo, quem será contra nós? Deus está ao meu favor, ao seu favor, e mais, Ele não é só o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, que está cuidando e zelando de todos os seus filhos. Que o seu coração nesses dias possa aquecer e saber que você tem um Deus que é Pai, que ao deitar Ele está trabalhando por você, está cuidando de você, que ao levantar Ele está cuidando de você. Olha que forte, Salmos diz, e Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu morei por 30 anos em Curitiba. Eu achava muito poderoso, porque minha mãe, ela fazia isso no lugar do meu pai. Mas quando ficava muito frio em Curitiba, -1, -2, -3, até -4, 5 graus já fez lá. Todas as madrugadas minha mãe ia no meu quarto e ela ia ver se eu estava descoberto, porque criança, pessoa nova se descobria, e ela me cobria novamente, pegava a coberta do chão e me cobria. E um dia eu tive uma experiência com Deus. Ele falou assim: assim como sua mãe te cobria, te afofava na cama, assim eu te afofo também todos os dias. Eu te cubro não somente do frio natural, mas do frio tenebroso desse mundo, desse século. Eu quero cuidar de você, de cada detalhe da sua vida. E eu vou te falar, eu sei que muitas pessoas foram criadas pela mãe e a mãe sempre falou: eu fui pai e mãe do meu filho. Eu quero te dizer, ninguém substitui a figura de um pai. Pai é pai e mãe é mãe. A mãe pode dar o seu máximo, o seu melhor, mas ela sempre vai ser mãe. Como o pai pode dar o seu melhor, o seu máximo, mas ele nunca vai ser mãe, ele sempre vai ser pai. Por isso eu quero te dizer, o nosso Deus nunca foi e nunca será mãe, mas Ele é Pai. E é esta figura, essa identidade do nosso Deus que nós precisamos ter restauradas e bem estabelecidas, bem firmadas em nosso coração. Nós servimos um Deus que é um Pai amoroso, gracioso e bondoso, que está cuidando todos os dias e todas as noites de mim e cuidando de você. Amém? Glória a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, pedido de oração, pode já começar a colocar aí que nós vamos começar a orar em nome de Jesus. Um minutinho aí para colocarmos os pedidos. Espero que você tenha sido abençoado ou abençoada com essa live, mas é muito importante, o meu coração estava aquecido e queimando para compartilhar sobre esse novo nome de Deus do Novo Testamento, que é Pai, Abba, Pai. As pessoas precisam saber. Tem muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja que elas estão há 2, 3, 5, 10, talvez 15, 20 anos e elas nunca se relacionaram. Isso é forte, pode acreditar no que eu estou te dizendo. E elas nunca se relacionaram com Deus como Pai. Sempre elas tiveram esse conceito que não pode falar algumas coisas porque tem que respeitar Deus. Não, Deus é Pai, Deus tem prazer que seus filhos brinquem, se relacionem, pulem, corram com Ele. Por isso que quando nós somos batizados no Espírito Santo, muitas pessoas correm, pulam, dançam, porque elas se sentem como crianças aos olhos e aos braços do seu Pai. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é Pai, bondoso e gracioso, e tem prazer em nos dar. Deus é Pai, bondoso, gracioso e tem prazer
em nos abençoar. Amém? Aleluia. Então, quais são os pedidos dessa madrugada? Com certeza a nossa querida e amada Leia vai colocar: eu protesto vícios, aleluia, porque eu tenho certeza que ela vai perseverar até que a resposta venha e se manifeste. Eu creio que ela já veio, mas ela irá se manifestar. Olha lá, ó. Nós estamos na live Eu Protesto, amém? Eu protesto contra o vício, eu protesto contra a depressão, eu protesto contra a separação, eu protesto contra o divórcio, eu protesto contra um casamento destruído, eu protesto contra a enfermidade, eu protesto contra a escassez, contra a pobreza, eu protesto contra escravidão do pecado, eu protesto contra a discórdia, eu protesto contra a contenda, eu protesto contra a falta de paz, eu protesto contra a falta de alegria, e é isso que nós vamos protestar em nome de Jesus. Então, a Leia, eu protesto sobre o vício, contra o vício. O Daniel, peço oração por meu filho Bruno, eu protesto contra o vício também em nome de Jesus. O Thor tá brincando com a chave. 4 horas da manhã e o cachorrinho tá aí, aceso, abençoado. Aleluia. Então, a Leia, protesto contra o vício. Paulo, eu protesto contra o vício também do meu filho Bruno, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Tem pessoas protestando contra a esterilidade, querendo ter filhos, porque filhos são bênçãos, são herança do Senhor. E eu que o diga, aleluia, glória a Deus. Eu creio que filho não é escassez, não é pobreza, filho é prosperidade. Por isso eu sou um homem muito próspero, aleluia. E ser pai de 3 filhas tem que ser próspero mesmo, irmão. Ser pai de 4 filhos é forte, mas ser pai de 3 filhas é só o Senhor para nos dar a graça e o favor. Ainda bem que eu tenho um Deus que é pai. Eles acham que é eu que supro eles, que é eu que mantenho eles. Mas a verdade é que Deus é que supre eles, porque Deus é Pai que me supre e traz sustento para eles. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus protestar contra todo o vício na casa da Leia, na família da Leia. Eu quero declarar que todo espírito de vício já caiu por terra. Eu protesto contra o vício. Eu declaro em nome de Jesus que o cônjuge, que as pessoas que a Leia está colocando, pegará nojo do cigarro, nojo da bebida, nojo de qualquer vício em nome de Jesus. Eu quero protestar aqui. Protesto também contra o vício que o Bruno tem tido, e eu quero declarar libertação sobre o Bruno, declarar que ele terá um encontro genuíno com o teu Espírito Santo, com o teu Filho Jesus, ó Pai. E eu creio que as escamas dos olhos dele irão cair. E eu protesto contra o vício. Eu protesto não só contra o vício na vida do Bruno, do cônjuge da Leia, de pessoas que a Leia tem orado, mas eu protesto também contra toda a esterilidade, contra todo vício, contra toda obra do inferno, contra toda cilada do inferno. E eu creio que dentro desses 21 dias nós iremos experimentar milagres extraordinários, milagres abundantes, porque nós protestamos contra toda a obra do inferno. Eu protesto também nessa live, sinto em protestar contra o medo dos meus irmãos falarem com pessoas, medo de tomar decisões. Eles têm um Pai, um Deus que é Pai, e quem tem um Pai sabe que mesmo tomando decisões erradas, sempre terá um Pai para cuidar, para guardar, para proteger, para consolar e para abraçar quando tomarem decisões erradas. Eu declaro que nós temos filhos aqui nessa live, ou que irão nos ouvir, que vencerão o medo de tomar decisões, de falar com pessoas, porque se sentem amados, e acima de se sentirem amados, creem
que eles são amados. E por crerem que eles são amados, eles vão vencer o medo, porque o amor lança fora todo medo. O amor que o Pai nos amou, o amor que o Pai nos ama. Por isso nós protestamos contra os vícios, contra a depressão, contra todo medo, contra a separação. E eu declaro que o nosso Deus e Pai está cuidando da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Passamos um minuto aí, acabei me atrasando, mas quero fazer de tudo para não me atrasar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que você possa ter uma ótima terça-feira para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia.